programa Em Questão está no ar. Ao meu lado está o professor Carlos Júnior, professor da Unemate. Ele é doutor em agronomia, professor adjunto da Unemate, tem experiência na área de agronomia e geociências, com ênfase em sensoriamento remoto aplicado ao meio ambiente. Orienta os alunos de graduação e pós-graduação. Possui pesquisas e publicações científicas sobre monitoramento da superfície terrestre e sua influência climática. Coordena o projeto Soja Maps, onde realiza monitoramento via satélite das áreas cultivadas com soja no Brasil. Olha só, esse que está aqui do meu lado. Existe mesmo o aquecimento global ou é fake? Existem publicações e experimentos científicos relacionados a isso, né? Como, por exemplo, Perfeito. acabou de ser publicado um artigo científico numa revista internacional em que chuvas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, neste ano foram reduzidas, por exemplo, em 21 dias. Né? Então isso é fruto de uma cadeia, de uma reação por conta da supressão de áreas nativas. Né? Isso realmente é fato. Eu queria, em detrimento dessa pergunta, que o senhor falasse a respeito das suas pesquisas. O senhor me relatou agora há pouco que são algumas pesquisas que o senhor já fez nesse campo. E eu queria saber, numa dessas pesquisas, o que o senhor descobriu que interfere no assunto de meio ambiente ou preservação ambiental? E com relação às pesquisas, minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, né, e a minha pós-graduação, mestrado e doutorado, foram também na área de agronomia voltada para imagens de satélite, calibração de imagens e por aí vai. Ao chegar na Unemate, em 2015, eu comecei a estudar a relação da agronomia, da produção, do monitoramento dessas áreas em função de outras, como por exemplo, qual que seria o nosso padrão zero, padrão normal? Seria uma floresta nativa. Né? Então, ali nós estudamos o quanto essa floresta tem de troca gasosa com a atmosfera, fluxos de dióxido de carbono, assimilação, o quanto que ela emite, né? Porque por mais que tenha floresta, as pessoas acham que ela não emite, ela emite sim, tá? Para ela fazer a taxa fotossintética, ela precisa realizar emissões. E a gente monitora áreas, né, que tem a agricultura também. Por exemplo, se nós pegarmos um agricultor que tem alta produtividade na sua lavoura de soja, por exemplo, com certeza é um agricultor que também está, querendo ou não, beneficiando a questão da atmosfera, porque aquela planta mais saudável, ela vai assimilar carbono também, né? Muito mais de forma com qualidade do que uma planta que está em um estágio de degradação, não bem manejada, que não vai ter uma produtividade boa. E das nossas pesquisas aí levam também a uma certa inovação com relação ao monitoramento das áreas de soja no Brasil. Então nós desenvolvemos um algoritmo, aplicamos ela em imagens de satélite e nas imagens a gente consegue detectar qual pixel é relacionado com as áreas de soja. No Brasil nós temos parcerias muito fortes na Universidade Federal do Alagoas, no Instituto de Ciências Atmosféricas, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no Departamento de Agronomia, na Universidade Estadual de Maringá, né, no Paraná. Nós temos pesquisas relacionadas também com o pessoal da Universidade Federal do Piauí. Né? Do exterior nós temos na Louisiana State University, que é uma universidade norte-americana, que temos muitos parceiros por lá, na Universidade de Wisconsin, na Academia Chinesa de Ciências, na Universidade do Paquistão. Sinop vai para todos esses países, é motivo de pesquisa. A nossa agricultura, olha que riqueza, né, gente? Às vezes nós não valorizamos tanto a nossa terra, o lugar que nós moramos. Todos esses países, Paquistão, jamais poderia imaginar que Sinop, a produção aqui do Mato Grosso, iria para fora em meio à pesquisa, né? Que interessante. O senhor falou anteriormente, professor, a respeito da região amazônica, que citou também a questão das queimadas. Foi um assunto muito polêmico agora, nesses últimos meses. Houveram também parâmetros políticos para ter uma amplitude nessa discussão, e essa discussão chegou até a Sinop, né? Devido à figura da Greta que foi colocada no nosso viaduto. Então a pergunta é, houve aumento mesmo das queimadas na Amazônia ou isso é algo que está relacionado à politicagem, digamos assim? Nos últimos anos, o Pantanal Sul Mato Grossense queima
tem apresentado incêndios muito maiores quando comparados com a Mata Atlântica e com o Cerrado Sul-Mato-Grossense. Recentemente nós terminamos algumas análises com relação às queimadas na Amazônia inteira, inclusive em todos os países que compõem o bioma Amazônia. Constatamos e verificamos e medimos em quilômetros quadrados as queimadas nos últimos 19 anos e aplicamos estatísticas de série temporal, que avaliam de tempo em tempo qual foi a influência daquela quantificação, aquela quantidade de queimada existente nos últimos 19 anos, né? E as nossas estatísticas, e com números, e mensuramos via satélite também, analisamos o quão seco foi a Amazônia nos últimos 30 anos, analisamos a precipitação, a assimilação de carbono e a emissão de carbono. O que nós concluímos é que no ano de 2019, até dia 30 de outubro, foi a última data que a gente finalizou o estudo, o ano de 2019 pegou fogo igualmente dos outros últimos 19 anos, não mudou nada, né? Inclusive teve anos que pegou até um pouco mais em quantidade de área de queimada, né? Mas com relação à estatística, comparando o ano de 2019 com os últimos 19 anos, o fogo que queimou esse ano, os incêndios, nos nossos resultados, inclusive estamos submetendo esse artigo na revista científica essa semana, mostrando que não houve diferença na quantificação de queimadas. É muita, não é pouca, né? Mas se comparada com os últimos 19 anos, não queimou mais do que essa série de tempo que a gente analisou. Então as emissões são muito altas, principalmente... Isso é resultado efetivamente da poluição. Com relação a essas emissões, elas estão ligadas muito também à alteração do solo. Então, quando você retira a mata nativa e você implementa outro tipo, né, de uso para aquela determinada região, você acaba deixando de assimilar mais carbono. Esse é o problema, né? Ainda é menor o problema quando você coloca uma agricultura sustentável, quando você coloca uma alta rentabilidade na agricultura ali, né? Quando você coloca um pasto bem manejado. Então, isso ainda é bem menos grave. O problema são aquelas áreas que o pessoal abre, abandona e vira uma quiçaça, e isso aí agrava muito mais o problema, né? Uma questão inicial, qual a importância da preservação ambiental olhando pelo lado do produtor rural? Eu acho que a agricultura ela é essencial para a gente, com certeza. Eu sou um dos defensores de ambos os lados, né? Tanto, mais da agricultura no ponto de vista, porque a agricultura não sobrevive sem água, certo? E a questão da reciclagem dessas florestas, ela está diretamente ligada com a precipitação. Isso é fato. Então, como acabou de sair até, o nome da revista se chama International Journal of Climatology, é uma revista famosa internacionalmente, e foi comprovado em torno de uns 30 dias que foram reduzidas as janelas de chuva no Mato Grosso do Sul por conta do desmatamento na Amazônia. Tá mensurado isso. E realmente é o que acontece. Hoje, a nova safra que vem agora, 19 e 20 no Mato Grosso do Sul, alguns agricultores já até perderam a semeadura por conta de um longo período de estiagem, né? E isso tem se repetido, né, ao longo dos anos. E realmente isso é uma coisa preocupante, já é comprovada. Não adianta a gente ficar falando que não, isso não existe. Existe, é comprovado, a gente mensura isso, a gente mede, né? Sem paixões, sem política, sem nada, a gente não tem paixão nenhuma. Então, o que a gente vê são dados, são revistas de alta relevância mundial, sabe, que só aceitam esse tipo de artigo com rigor científico mesmo, né? A gente precisa pegar numa menor área, aumentar, duplicar ou triplicar a nossa produtividade sem precisar abrir mais áreas, né? O que nós temos hoje de áreas abertas, eu acredito que já seja o suficiente para a gente produzir, ter aí um PIB de dar inveja, ter uma exportação de dar inveja e por aí vai. Pode-se produzir em grande escala protegendo e evitando degradação ao meio ambiente, professor? Porque nós inevitavelmente, cada vez mais precisa se produzir, as pessoas precisam comer, e a população cresce de forma, né, exagerada. É incrível como que o ser humano consegue se proliferar numa violência tão grande. E na medida que nós estamos cada vez mais aumentando a nossa população, obviamente precisamos comer. Parece que existe uma questão ambiental muito forte com o Brasil, mas se o Brasil
ele seguisse, por exemplo, o próprio Código Florestal, que ele mesmo criou, né, isso já seria um alcance bom, né, com relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, né? Que hoje você tem nas propriedades rurais a reserva legal, as áreas de preservação permanente, né? O bom manejo do solo. Então tudo isso faz com que agregue ainda mais a potencialidade dessa produção e conservando ao mesmo tempo, né? Então o que nós precisamos hoje é parar com essas áreas degradadas, que por muitas vezes ficam anos degradadas, sem produzir nada, e outro lado, em áreas totalmente opostas, as pessoas abrindo mais para produzir mais, enquanto já tem áreas completamente degradadas e abertas. Porque quando se fala Amazônia, as pessoas, eu pelo menos, antes de procurar conhecer um pouco, achava que a Amazônia é só o estado amazônico ali. Mas é interessante reiterar isso, quando fala-se Amazônia, nós estamos falando de uma boa parte, alguns estados do Brasil e países aqui da América do Sul. Peru, Guiana, Bolívia, né? Nós temos diversos países que também contemplam a Amazônia, né? Então, quando nós falamos não só da Amazônia, claro, nós temos os Pampas, Mata Atlântica, Cerrado, né, o Pantanal, que é a junção ali de alguns desses biomas, então a Caatinga. Então nós temos biodiversidade em todos esses sistemas. Existe relação entre pobreza, desigualdade e meio ambiente? No município de Maceió, né, no estado de Alagoas, áreas que tendem a ser menos desenvolvidas, elas ainda não acabaram com essa parte verde, né, da cidade. Então ela acaba que o fluxo de dióxido de carbono ele seja negativo, ou seja, ele acaba assimilando. Onde aquelas áreas mais desenvolvidas, onde tem mais asfalto, mais prédio e tudo mais, ela tem uma relação aí de emissão, né? Mas isso é trazendo mais para o centro urbano, né, e tudo mais. Isso a gente até vê, né, com os próprios olhos. Antigamente, eu via muito entrevistas, comentários, até de especialistas, e alguns se referiam à tecnologia como uma vilã para o meio ambiente, por causa da indústria, né? Mas a tecnologia também pode ser uma grande aliada na preservação do meio ambiente. O que o senhor pode falar a respeito disso? Com certeza, questões de energias solares, energia eólica, então tudo isso é um benefício tecnológico para a gente poder preservar, né, com relação ao meio ambiente e ter um desenvolvimento mais sustentável, né? Um outro fator também que, no meu ponto de vista, com relação ao desenvolvimento sustentável, é o próprio etanol, né? Hoje nós temos etanol de cana-de-açúcar, o etanol aqui dentro de casa, aqui, que é o etanol de milho. Isso com certeza é infinitamente mais sustentável quando a gente trata da gasolina ou do diesel, né, que são de combustíveis fósseis, né? Então esse é um avanço também tecnológico que nós temos e é também sustentável. Tem sido muito eficaz o acompanhamento com o drone, né? Que interessante, inclusive detectando pragas na lavoura. Hoje nós temos pesquisas com áreas com soja de baixa produtividade, média produtividade e alta produtividade. E o que nós estamos avaliando é o quanto essa soja altamente produtiva, com um índice de área foliar alto, né, ela assimila mais dióxido de carbono do que aquela outra soja que tem uma menor produtividade, que é menos, não tem um manejo tão adequado, né, e tudo mais. Então, querendo ou não, ela acaba também favorecendo, né, o bom manejo com a relação com a atmosfera. Então, nós buscamos avaliar isso. Hoje, as tecnologias como os drones, né, até mesmo imagens orbitais, né, a bordo de satélites e sensores, eles vêm para auxiliar numa tomada de decisão, justamente vindo de encontro com a alta produtividade, né? Então, se o agricultor, né, junto com o seu especialista, ele verificou uma reboleira nessa área por algum ataque de praga ou uma deficiência hídrica e etc., ele vai atuar naquele momento, quase que em tempo real, para poder sanar aquele problema e não deixar aquela área entrar na sua própria degradação, né? Eu quero aqui mandar um abraço, né, e falar do quão importante é a função dos catadores de lixo da nossa cidade. Olha que papel importantíssimo eles desempenham dentro da sociedade. Obrigado, um beijo no coração, fiquem todos com Deus.